Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Há dois olhares muito importantes que precisamos ter. O primeiro olhar é o olhar para o Criador. A forma como o ser humano olha para o Criador, e nós vamos ter várias religiões e, portanto, vários olhares, vai determinar bastante a nossa vida inteira. A forma como nós vamos viver, o comportamento, as escolhas e assim por diante. Inclusive, a nossa esperança. Um outro olhar muito importante é o olhar para nós mesmos. Portanto, nós precisamos ter um olhar correto para o Criador e um olhar correto para nós mesmos. Olhar para nós mesmos da forma correta fará também com que nós olhemos de forma correta para o próximo. Afinal das contas, é o nosso semelhante. Portanto, quando nós olhamos para o Criador como aquele que realmente é o Deus provedor, sustentador, nós vivemos numa dependência dele. E o Salmo 123 diz assim: A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Observe os dois olhares nesses dois versículos do Salmo 123. Ele olha para Deus e ele olha para si mesmo. Ele diz os olhos dos servos. Portanto, ele vê a si mesmo como servo. Primeiro ele olha para Deus e diz que habita nos céus. Então ele eleva os olhos. É claro que Deus está em todos os lugares. É claro que não existe um lugar sem Deus. O inferno não é a ausência de Deus, porque foi Deus quem criou o inferno. O inferno é a manifestação da ira de Deus. É diferente. Deus está em todos os lugares. Todavia, elevar os olhos significa que nós estamos abaixo. É uma forma de mostrar a grandeza, superioridade, supremacia. E assim, falar da grandeza, da glória de Deus, que está acima de tudo e acima de todos. Portanto, veja o olhar dele para o Criador. Ele está acima de nós. Ele é grande. E, portanto, nós somos inferiores a ele. Consequentemente, nós dependemos dele. Então, o olhar dele para os céus mostra o temor dele para com o Criador. Ele sendo grande e nós pequenos, devemos temer a ele. Mostra o olhar dele para a grandeza. Portanto, ele exalta, ele engrandece a Deus. Veja como o olhar para Deus, o olhar correto, é muito importante para o nosso dia a dia. É em saber que Deus é grande que nesse salmo que ele está orando e pedindo por misericórdia, como os versículos 3 e 4 mostrarão, ele sabe que Deus pode socorrer. Por que ele sabe que Deus pode socorrer? Porque ele sabe que Deus pode ajudá-lo em suas necessidades. Porque ele está acima de tudo e de todos. Logo, os problemas que acontecem na vida, os inimigos, os adversários das N circunstâncias da vida, nada disso se iguala a ele. Ele está nos céus e todos estão na terra. Não apenas ele, o salmista, todos estão na terra. Então o Senhor está acima. Então ele pode nos ajudar. Isso faz com que haja uma esperança. Observe que o salmista, ainda que seja um salmo que mostre profunda angústia por causa do problema, o salmista tem esperança. O salmista, ele está clamando a Deus pela viva esperança de que aquele que habita nos céus, ele ouça a sua oração e, sendo poderoso, sendo grandioso, sendo glorioso, ele então socorra. Então há uma esperança verdadeira. Isso é importante. Você precisa olhar para Deus como ele é. Deus é o Criador. Não há nada que ele não possa fazer. Não há impossíveis em todos os projetos, planos, em tudo aquilo que ele promete. Nos diz Lucas, quando se refere ao nascimento do Senhor Jesus. Não há impossíveis para Deus. Então, olhar para o Senhor como aquele que está acima de todos deve fazer com que você possa descansar o coração. Eu sou pequeno, de fato não temos nada para nos defender deste mundo mau. Afinal das contas, pensando entre os homens, há tantos poderosos por aí que se fazem deuses.
mas existe um verdadeiro Deus que está nos céus. E Ele pode nos socorrer, Ele pode nos ajudar, Ele pode nos acolher. Ele é aquele que defende o órfão, a viúva e o peregrino, o estrangeiro. É aquele que guarda os que esperam por Ele. Essa esperança está no fato de que Deus é grande, é poderoso, é Senhor. É claro que também no fato de que Ele é bom, misericordioso, gracioso, justo e assim por diante. Mas a certeza de que Deus está acima de tudo e acima de todos é quem traz a segurança, a certeza absoluta de que o clamor do aflito, sendo ouvido por Ele, é um clamor que é respondido graciosamente e que Deus, portanto, pode socorrer. Mas o olhar para si mesmo, como nós falamos, também é importante. Ele diz no versículo 2, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores. Ele olha para Deus como Senhor. Ele olha para Deus como estando acima de todos. Ele vê a grandeza, a glória. Deus para ele é sublime. Mas ele vê a si mesmo como? Ele vê a si mesmo como servo. Ele reconhece sua pequenez. Por isso que ele clama ao Senhor. O olho ou olhar do orgulhoso, do soberbo, do altivo, é um olhar equivocado para si mesmo. Ele olha para o espelho e vê coisas grandes demais. Ele vê uma pessoa poderosa demais, porque ele é orgulhoso. E, portanto, ele não buscará em Deus todo o auxílio que ele precisa, porque nem mesmo reconhecerá sua pequenez. Deus disse que resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. São os humildes que clamam, são os humildes que esperam do Senhor tudo. Não apenas grandes coisas. Eu reconheço. Olha, agora o problema é grande demais e eu não consigo resolver. Até então eu tentei resolver tudo. Agora eu não consigo mais resolver. Senhor, esse problema aqui que é muito grande, resolve. Não é isso. Não é uma questão de deixar problemas grandes para Deus, já que nós temos uma limitação natural. É uma questão de reconhecer uma dependência completa. Alguém que está nas mãos do Senhor, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e também das servas nas mãos da sua senhora. É reconhecer uma dependência completa. É saber que o Senhor é o nosso Deus, pertencemos a Ele, que nós somos dependentes completamente. Porque até aquilo que pensamos saber fazer, porque Deus nos capacitou, vem do próprio Deus. Lembre-se que todas as nossas competências e capacidades são um dom de Deus. Deus é que nos deu o dom na arte, Deus nos deu o dom da técnica, Deus nos deu dons os mais variados. Não são apenas os dons extraordinários, como nós lemos na Escritura, que provém de Deus. Tudo que nós temos como habilidade e competência é um dom de Deus. E é por isso que todo mundo deveria usar para Deus. O que tornará os homens que usaram seus dons para o mal ou para si mesmo, tão somente, tornará eles mais indesculpáveis e culpados ainda. Porque Deus dirá, mas eu lhe dei um dom. Eu lhe dei um dom artístico, eu lhe dei um dom da técnica, eu lhe dei vários dons e você usou para quê? Portanto, tudo vem de Deus. Porque Deus é aquele que não só criou, mas é aquele que sustenta, conduz, governa, administra. É aquele que pastoreia a sua criação. Tudo vem dele, que graciosamente nos sustenta. E o salmista reconhece essa plena necessidade do Senhor, para que então ele lance tudo diante do Senhor e peça auxílio, socorro, ajuda, graça. Faça a mesma coisa. Tudo na sua vida é dom do Senhor. Tudo que você tem é dom do Senhor. Lembre-se que até a capacidade de pensar podemos chamar de dom no sentido de que é uma dádiva mesmo, claro. E isso porque nós somos a imagem de Deus. Portanto, Ele nos deu a sua imagem e toda essa capacidade, como a capacidade de pensar, é porque nós fomos feitos à imagem do Criador. Ele quis assim. Então, lance a sua vida inteira. Não tenha vergonha de depender, porque depender de Deus é simplesmente viver como uma criatura dele.
sabendo que Ele nos criou para viver com Ele e para Ele. Lance tudo diante do Senhor. Não apenas as coisas grandes, lance sua vida inteira. De forma que você, estimulado por essa dependência do Senhor, possa viver, dedicar tudo o que Deus tem dado a você a Ele mesmo. Ou seja, trabalhe para o Senhor, lave a louça para o Senhor, estude para o Senhor, faça as coisas para os outros, servindo para o Senhor, viva para o Senhor. Afinal das contas, tudo é dele. E então você se alegrará, porque Ele está te dando tantas coisas maravilhosas, e você se regozijará com o desfrute delas, como também você estará glorificando a Ele, por reconhecer na prática, na administração, no uso de tudo que Deus te deu, reconhecendo que vem dEle. E isso é bom e agradável ao Senhor. Então, olhe para o Senhor da forma correta. Ele está acima de tudo, está acima de todos, e isso deve confortar o seu coração, deve estimular a esperança. E olhe para si mesmo. Somos pequenos servos do Senhor, e isso nos leva a uma dependência. Portanto, clamamos e colocamos nossa vida diante de Deus o tempo inteiro, porque dependemos dEle o tempo inteiro, todo o tempo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o Teu nome. Todo louvor, honra e glória ao Senhor, que está acima de tudo. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado porque o Senhor nos dá tantas bênçãos todos os dias. Obrigado, Senhor, que nos dê a graça de viver tudo que o Senhor nos dá de forma agradável a Ti, para que nos alegremos nas Tuas bênçãos e possamos, Senhor Deus, alegrar o Senhor com a nossa vida dedicada ao Senhor. Obrigado por tudo. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.